Olá, turma! Dando continuidade ao nosso assunto de sistemas corporais, o tema da aula de hoje é sistema respiratório. Vocês vão ver que, apesar de ser um sistema extremamente importante, ele é bastante simples, tem poucas estruturas, mas essas pequenas e poucas estruturas são bastante complexas dentro desse sistema. Vamos lá? Bom, para começar falando das estruturas, a gente tem que entender um pouquinho qual a função desse sistema, tá bom? Então, duas funções principais é que ele fornece oxigênio, né? Ou seja, ele põe para dentro aquilo que serve, joga para fora aquilo que não serve. Então, ele fornece oxigênio para o nosso organismo, mas ao mesmo tempo remove gás carbônico, ou seja, nós ingerimos o que nós precisamos e expelimos aquilo que não nos serve, ok? Bom, é um sistema que atua auxiliando as células no nosso metabolismo e ele anda ali, ó, lado a lado com o sistema circulatório, tá bom? Bom, o sistema respiratório, assim como todos os outros sistemas que a gente já viu, ele é composto por um órgão principal e pelos seus famosos ajudadores, né, que eu sempre falo para vocês aqui. Então, nesse sistema, os órgãos principais são os pulmões, mas também ele não trabalha sozinho. Ele precisa do auxílio das vias respiratórias, ok? Que são cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios, ok? O pulmão, ele não tem toda a sua funcionabilidade se não for com a ajuda dessas vias respiratórias também. A gente vai falar um pouquinho agora sobre cada estrutura de via respiratória, tá bom? Para começar, nós vamos começar pelas cavidades nasais. Que nome, né? Cavidades nasais. Mas a gente pode também chamar, conhecido, né, vulgarmente, como nosso nariz, ok? É chamado de cavidades nasais, no plural, por causa dos dois orifícios que nós temos no nosso nariz. Cada orifício é chamado de uma cavidade. Então, se eu tenho dois orifícios, eu tenho duas cavidades nasais, ok? O que são? São dois ductos paralelos, ou seja, estão lado a lado, revestidos de mucosa, que é uma membrana que está dentro da minha narina, separada por um septo cartilaginoso, que é essa estrutura aqui de cima do meu nariz. Muitos acham que isso aqui é um osso, mas isso é uma cartilagem, é um septo cartilaginoso, ok? Por dentro da minha cavidade nasal existem pelos, né? Alguns têm demais, outros têm ali que são imperceptíveis, mas esses pelos, eles precisam estar lá, eles precisam existir. Eles têm uma função hiper importante, que é filtrar impurezas. Então, por que tudo aquilo que eu sinto, por exemplo, que eu cheiro, né? Por que nem tudo aquilo eu inalo de verdade? Porque existem esses pelos que fazem a filtragem, a limpeza do ar que eu respiro, ok? Sabe quando a gente começa como eu posso dizer, a produzir aquelas famosas sujeirinhas do nosso nariz? Não sei se vocês já viram. Quando a gente produz essa famosa sujeirinha do nosso nariz, que são isso? São justamente as impurezas que foram filtradas através desses pelos, tá bom? E quando essa filtragem acontece, quando essas impurezas são retiradas, né, através desses filtros da minha cavidade nasal, eu consigo garantir que esse ar que eu inalei, ele vai chegar limpo aos meus pulmões, ok? Então, entenderam aí a importância grandiosa, né, desses pelos do nariz? Bom, a segunda estrutura, a segunda via respiratória é chamada de faringe. E essa estrutura, conhecida como faringe, vocês vão ver ela em dois sistemas, tá? Ela vai fazer parte de dois sistemas, do sistema respiratório e do sistema digestório. Por quê, professora? Porque ele é um tubo de passagem, só que tanto por esse tubo, tanto passa ar como passa alimento.
tá bom? Então, no momento em que ele está fazendo a passagem de ar, ele está atuando no sistema respiratório. E no momento que pela faringe está passando o alimento, ele está agindo como sistema digestório, tá bom? Então é uma única estrutura que faz parte de dois sistemas, porque lá passam duas substâncias diferentes, o ar e o alimento, ok? A terceira estrutura é a chamada laringe. Vocês vão perceber que conforme eu vou falando as cavidades nasais, vocês vão ver que uma está interligada à outra, tá bom? Uma está fazendo ligação com a outra e com isso a gente está formando o nosso sistema respiratório. A terceira estrutura que a gente vai ver, a gente já viu cavidade nasal, a gente já viu faringe, agora a gente vai ver laringe com L, tá bom? É o órgão que liga a faringe à traqueia. A gente viu, por exemplo, ainda há pouco a faringe, ela é um órgão. Só que logo depois desse órgão tem uma estrutura no meio e abaixo a traqueia. Então, quem faz a ligação dessas duas estruturas é a famosa laringe. E por ela estar localizada nessa região, ela tem uma função primordial para minha deglutição. O que é deglutir? É o ato de engolir, tá bom? Então, é ela que está responsável ali com a minha epiglote, que é a válvula que é responsável de abrir ou fechar durante a minha deglutição, tá bom? A laringe, ela também está ali principalmente atuando também na minha fala, tá? É um dos órgãos principais da fala, ok? Porque é lá que estão localizadas as famosas cordas vocais, né? Que é aquelas que produzem os nossos sons, que nos possibilitam falar. Quarta via nasal, traqueia. Lembra que eu falei para vocês que a laringe está entre as duas, a faringe e a traqueia? Então, essa traqueia, ela é um tubo também. Tudo que é tubo passa alguma coisa ali por dentro. E o que é que passa por dentro desses tubos? Já que eu estou falando de sistema respiratório, o que passa por dentro desses tubos são o ar. O ar que a gente inalou e para ele chegar lá nos meus pulmões, ele passa por todos esses órgãos, todas essas vias respiratórias. Cada uma tem a sua função. Uma filtra, a outra transporta, chega lá. Quando o ar que eu inalo chega na minha traqueia, ele vai ser modificado, ele vai ser aquecido, umidificado, ele vai passar por uma nova filtragem, porque nem tudo, os pelos lá da minha cavidade nasal conseguem filtrar. Então, quem finaliza com chave de ouro esse processo é a traqueia, tá bom? Então, porque após a traqueia, ela envia para os brônquios, tá bom? Não sei se vocês viram, olha, vou voltar aqui. A traqueia é essa estrutura aqui, ó, que tem cheio de anéisinhos, cheio de cortezinhos, né? Tem praticamente aí de 15 a 20 anéis, tá bom? Após essa traqueia, aqui no final, ó, vocês vão ver que ela sofre umas ramificações. Quem são essas ramificações? Os meus brônquios. Então, vocês estão vendo aqui, ó, aqui tem a traqueia, que é esse tubo que está bem no centro. E dessa traqueia surgem essas ramificações que são os meus brônquios. E os meus brônquios são responsáveis de passar esse ar que eu inalei para os meus pulmões, ok? É ele que faz esse envio, é ele que fecha com chave de ouro essa passagem, tá bom? Cada brônquio penetra em um dos pulmões e divide-se em ramos menores, que são chamadas de bronquíolos, tá bom? Então, vimos essa ramificação maior, e essa menor são chamadas de bronquíolos, tá? E aí a gente chega no órgão principal desse sistema, que são os pulmões, né? É o órgão-chave, é o órgão principal. Mas apesar dele ser o órgão principal, lembre-se, ele não atua sozinho nesse sistema, tá bom? Ele precisa dos seus ajudadores também. Ele é composto por dois pulmões, que são órgãos esponjosos e ficam localizados na nossa caixa torácica, aqui, ó, no nosso tórax, no nosso peito, né, como a gente fala. Uma coisa muito importante que vocês precisam assimilar
e isso vai cair na nossa prova, é com relação ao nome da membrana que envolve esse pulmão, tá bom? Jamais esqueçam o nome dessa membrana, ela é muito citada por aí. O nome dela é pleura, tá bom? Então é aquela capa de revestimento que o pulmão recebe. Como todos os sistemas, o sistema respiratório também tem as suas doenças, tá bom? Então vocês vão ver aí 3 doenças que eu vou falar para vocês. Só que existem doenças que podem ser infecciosas, como a gripe, né? Resfriado, tem doenças que podem ser de cunho alérgico ou de cunho infeccioso. Tem gente que tem alergia à poeira, por exemplo, né? Mas tem gente que é infectado por alguma bactéria, por algum vírus e causa problemas respiratórios também. Bom, os mais conhecidos, né? As mais conhecidas doenças do sistema respiratório são tuberculose, pneumonia e enfisema pulmonar, tá? Então essas doenças, elas são assim aquelas chaves, né? De doenças que são infecciosas, são doenças que a gente adquire através de um agente infeccioso, tá bom? Só que como eu falei para vocês, nem todas as doenças é causada por algum agente, né? Por algum vírus ou uma bactéria. Existem doenças que são alérgicas, né? Rinite, bronquite, asma. Tem gente que tem alergia a medicamento, a cosmético, por exemplo, passa um perfume muito forte, tem crises de espirro. Então essas são doenças respiratórias que são do cunho alérgico, tá bom? Não esqueçam. Fazendo um resumo assim rapidinho do sistema respiratório, tá? Ele é composto pelo pulmão, seu órgão principal, e pelos seus ajudadores, que são as vias respiratórias, tá bom? Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e brônquios, ok? Cada um desse órgão, eles vão constituindo o sistema respiratório, que é simplesmente a passagem de ar que entra no nosso nariz e chega até o pulmão. Tem todo um processo para isso acontecer, isso não acontece de qualquer jeito. Não é qualquer coisa que a gente inala que chega no pulmão, tá bom? É feito um trabalho minucioso para que isso aconteça. E lembre-se, existem 2 tipos de doença do sistema respiratório. Uma que é causada por um agente infeccioso, um vírus ou uma bactéria, ou as doenças de cunho alérgico, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!